Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live de quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre as várias dietas que estão aí na moda. Boa noite. Já já nós vamos começar. Bater um papinho aqui sobre dietas, sobre as dietas da moda. Vamos. Ótimo, obrigado galera que tá dando coraçãozinho aí, isso é ótimo, ajuda o Instagram a divulgar a nossa live. E também se você puder, clica aí no aviãozinho, marca 10 pessoas aí, quem sabe alguma dica que vai... Que entre uma dieta e outra eu vou soltar algumas dicas de experiências que nós temos, experiências pessoais com as dietas, porque eu já testei todas, a minha esposa também já testou todas, e experiência também com a nossa equipe de especialistas. A gente vai conversando muito e a gente vai vendo deficiências em uma dieta, fraqueza de outra, porque uma pessoa começa e para. Então vou soltar vários comentários aí entre uma dieta e outra. Então começa a indicar para os amigos aí, porque quem sabe a gente pode ajudar mais pessoas. Obrigado pela participação de todos. Hoje eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo aí, tá? Hoje tá meio uma parafernália aqui que meu assistente aqui, meu filho montou. Então hoje eu não estou conseguindo ler os comentários não. Então se você se pintar alguma dúvida durante aí, vai lá no meu stories, lá que sempre tem uma caixinha de pergunta lá, mete a pergunta ou manda no direct que eu dou um jeito de responder através dos stories ou respondo direto para você, tá bom? O objetivo aqui é informar e passar um pouquinho da nossa experiência desses 25 anos trabalhando com emagrecimento. Então o foco aqui na hora que a gente fala da dieta, na realidade é emagrecimento, né? Dieta é um termo que a gente não gosta muito nem de ficar usando, não vou preparar uma dieta, seguir uma dieta, porque normalmente as pessoas começam a vincular a dieta com sacrifício. E a verdade, a tradução de dieta, assim, vamos pegar no dicionário, o que significa dieta? Basicamente a cota de alimentos diários, aquilo que você come e aquilo que você bebe, somados naquele período, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, aquilo ali é uma dieta. Então, todo mundo faz dieta, a verdade é essa. Se olhar só a palavra dieta. Mas na prática, dieta está relacionada a emagrecimento. É muito raro. Eu tenho vários alunos e clientes que fazem para ganho de massa, eu mesmo faço também um programa para ganho de massa, e a gente não fala que está fazendo dieta. É muito raro uma pessoa que está fazendo ganho de massa falar, estou fazendo dieta. Normalmente a dieta, no popular, é bom até a gente falar um pouco sobre crenças com relação a isso. Na hora que você ouve a palavra dieta, existe uma crença dentro da sua cabeça que diz que aquilo ali é uma coisa ruim, é um sacrifício, uma coisa muito difícil, cheio de regras, é muito chato, você não pode comer nada. Então a dieta ou regime leva a esse pensamento negativo. Então, mas não tem jeito de falar em emagrecimento sem falar em dieta, porque todo mundo que você for conversar sobre emagrecimento vai falar sobre dieta. Então, mas o legal seria se você começasse a tirar essa crença negativa da dieta e começasse a pensar que não, é só uma reeducação alimentar. Eu estou tirando alguns alimentos que estão me maltratando, que estão me levando a ficar mais gordo, a ficar mais doente, a inchar, a inflamar, ou me dar alguma alergia. Você está tirando aqueles alimentos que te prejudicam e substituindo por alimentos ou suplementos, suplementos que podem não causar aqueles malefícios e ainda te causar algum benefício. Então, na realidade, o ideal é você passar a enxergar a dieta como uma reeducação, uma forma de você mudar seu estilo de vida. Porque nós somos
frutos do meio que a gente vive e das ações que a gente toma. Então é importante que você comece a mudar isso, né? Então, no fundo, na prática, na hora que a gente solta a palavra dieta, é uma forma de controlar o consumo de alimentos sólidos e líquidos, né, as bebidas, com intenção de perder peso, ganhar peso ou manter o peso. Isso é a palavra dieta na prática. Mas no fundo, a grande maioria das pessoas, na hora que fala de dieta, está falando de emagrecimento. Está falando de perder peso, né? E eu quero complementar aqui também que existe uma diferença muito grande em emagrecer de forma saudável e até duradoura e só perder peso. Perder peso, você pode perder gordura, você pode perder massa magra, você pode perder líquido, principalmente as mulheres. Vocês já repararam que você dá uma furadinha no final de semana, aí na segunda-feira tem 1,5 kg a mais? A maioria dos casos você não engordou, na realidade você ganhou um pouco de líquido, retenção de líquido, porque você começou a comer coisas ali que que provoca a retenção de líquido, substâncias que provocam a retenção de líquido, você deu uma inchadinha, ou você comeu alguma substância que para você não te faz bem. É muito comum isso com lactose, algumas pessoas com dificuldade com glúten, outras comem farinha branca e se sente inchada. Então acontece muito na mulher de dar uma inchada de 1 kg, 2 kg, às vezes até 3 kg e não engordou, na realidade ela só aumentou o peso. Então tem que separar essa questão do peso da transformação corporal, do emagrecimento. Porque perder peso, tudo que fala no mercado aí praticamente funciona. A questão é, primeiro perder, depois manter. E segundo, se está perdendo de forma saudável. O que é perder peso de forma saudável? Ou emagrecer de forma saudável? Tá? É perder gordura, reduzir o índice de gordura. Você está lá com 30%, 40% do seu corpo de gordura. Você reduz isso para 23, 25, 28, 20 e tal. Você reduziu o percentual de gordura e manter a quantidade de músculo, manter sua massa muscular, sua massa magra, para continuar saudável. E de preferência, ainda se puder ganhar um pouco de massa magra. Aqui no meu Instagram eu falo com muitas pessoas acima dos 30. A grande maioria dos seguidores aqui são acima dos 30. E nós, acima dos 30 anos, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em estar tentando ganhar massa magra o tempo todo e tentando proteger a massa magra o tempo todo. Eu já falei isso aqui outras vezes. É uma luta que eu tenho pessoal, é uma luta que minha esposa tem pessoal. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. É uma luta que a gente tem de manter a massa magra para quê? Para envelhecer de forma saudável. Então, você já viu a pessoa que vai envelhecendo, ela vai chegando nos 50, 60 anos, ela começa a ficar mais curvada, ela começa a ficar com a textura dos músculos mais flácido, sem tônus, e vai perdendo um pouco da mobilidade na hora de caminhar, já caminha com cuidado, perde um pouco da força muscular, perde equilíbrio. Isso é redução da massa magra. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É uma redução natural que vai acontecer com todo mundo depois dos 30 anos. E existe sim forma de conter essa perda, de tentar evitar essa perda de massa magra. Eu já faço isso comigo mesmo já há mais de 20 anos. Há 25 anos, na realidade, eu cuido da minha massa magra. Então eu estou com 51 e minha massa magra hoje está igual ou melhor do que a minha massa magra de quando eu tinha 40 anos. Então tem como sim você proteger a sua massa magra, mudando hábitos, tomando alguns cuidados com os alimentos, usando alguns suplementos, tem como fazer sim, tá? Então, primeira coisa, saber o que é dieta, não é essa coisa, esse bicho de 7 cabeças, não vai te morder, não vai te maltratar. Se for bem feito, na realidade vai ser uma educação alimentar, uma reeducação alimentar.
E segundo, para de olhar para a balança, apesar de que ela serve de um medidor, mas ela não é a única forma de medir. O ideal seria você pegar uma fita métrica, medir seus músculos, medir sua parte que você quer perder mais gordura e vigiar assim. Eu olho a minha barriga pela cintura. Eu coloco a bermuda, se ela apertou um pouquinho, opa, já um alerta, minha gordura visceral deve estar crescendo, a minha barriga deve estar crescendo, deixa eu dar uma olhada, porque as bermudas não encolhem tão rápido. Então, é uma forma de vigiar. E a mesma coisa a massa magra, eu olho assim e falo assim, não, essa camisa não estava tão frouxa, então eu dou uma vigiada nisso. E de vez em quando eu faço uma bioimpedância, que é uma forma também de você olhar os percentuais de gordura, o percentual de massa magra, a taxa de hidratação do seu corpo, e tem algumas balanças, alguns equipamentos de bioimpedância que te dão uns resultados muito legais. Tem também o profissional de educação física, ou fisioterapeuta, ou nutricionista que utiliza o adipômetro para medir, e aí ele, baseado na quantidade de gordura que ele mediu nos tecidos, ele vai fazer um cálculo aproximado da quantidade de gordura que tem no seu corpo. É interessante saber, mas na verdade, quem está acima do peso, ele quer mesmo emagrecer, ele quer mesmo perder peso. Então vamos entrar nesse assunto da perda de peso aí, mas o emagrecimento saudável requer uma perda de gordura com uma boa manutenção ou quem sabe até ganhar massa magra, tá? Nós vamos falar basicamente das dietas da moda. Jejum intermitente, apesar dele não ser uma dieta, mas todo mundo fala que é dieta e pensa que é dieta. O doutor Ricardo, nosso doutor aí já do programa, já falou aqui para vocês sobre isso, que o jejum na realidade é uma estratégia e a maioria dessas dietas na realidade elas são estratégias também. Então, mas vamos falar do jejum intermitente, vamos falar do Clean Eating, tá certa a pronúncia, filho? Seu inglês é melhor do que o meu. Então, que é a comer limpo, que é a comida limpa, comida... Tá tendo até uma frase que estão usando muito aí. Desembalar menos e descascar mais. Para você comer alimentos in natura, mais próximo da natureza, tá? Tá na moda, é legal, bacana, tudo funciona. Eu vou explicar porque que tudo funciona, tá? Cetogênica. A dieta cetogênica, que é uma dieta baseada em um aumento de calorias de gordura, tá? Um pouco de proteína equilibrada e baixíssimo carboidrato. Ela é muito parecida com a low carb, tá? Para mim é quase a mesma coisa, mas tá bom. É porque eles gostam de dar nome, né? Quem cria a dieta gosta de dar nome, né? E a low carb, que é a dieta de baixo carboidrato, não confunda com slow carb. Slow carb são alimentos de baixo índice glicêmico, é uma outra ideia, mas a low carb, que é baixo carboidrato, também utiliza um índice de gordura um pouco mais alto, com mais proteína e tal. E a tradicional, que é a de 3 em 3 horas, que segue a pirâmide nutricional, aquela ideia de ter todos os nutrientes, todos os macronutrientes no prato, fazer 5 ou 6 refeições com os lanches intermediários, que é muito interessante, é a mais adotada pelos nutricionistas, é a mais adotada pelos médicos e a mais falada, é a mais apedrejada também, mas todas são apedrejadas porque dieta é assim, gente. Vocês já viram teoria da conspiração? Toda teoria da conspiração, se você parar, limpar sua cabeça e ouvir aquela teoria da conspiração com a cabeça limpa, ouvindo a pessoa te contar, sabe? Sei lá, a teoria da Terra plana. Se você for conviver num lugar onde só tem gente que acredita na Terra plana e o cara te explica, te mostra, te prova, mostra fotos da Terra plana e faz tudo para te mostrar que a Terra é plana, você vai acabar acreditando que a Terra é plana, tá? Então, as teorias da conspiração, mesma coisa. Se você começar... Eu lembro que eu lendo aquele livro, O Código da Vinci, eu comecei a falar assim, caramba, será que existe isso? Essas teorias assim de conspiração e tal. Agora com o Covid ficou muita gente
falando, não, os chineses criaram esse vírus para atacar a economia mundial, para eles crescerem mais. Então, toda teoria, se você sentar do lado da pessoa que defende aquela teoria, ele vai te dar uma explicação plausível. Então, todas essas dietas, existem cientistas, existem profissionais que estudaram aquela dieta e eles provam que ela funciona. E funciona mesmo. Tá? Ô Marcos, mas como assim? Se uma fala mal da outra? A de 3 em 3 horas coloca lá que você tem que ter 25, 30% de carboidrato no prato, a outra fala mal do carboidrato. Funciona, gente, porque é assim, a partir do momento que você não faz nada para cuidar e você começa a fazer alguma delas para cuidar, vai funcionar. Agora, o que acontece é que às vezes você vai lá, você precisa perder 20 quilos, você perde 10 e aí de repente para, entra no chamado platô e você já não consegue mais. Por quê? O organismo entendeu uma mudança, você alimentava assim e passou a alimentar assado. Essa mudança fez seu corpo falar, opa, peraí, tá sobrando alimento aqui, tá faltando ali, deixa eu me recompor aqui, onde é que eu busco na reserva de energia, tira da gordura e tal, ele tá fazendo muito exercício, tá perdendo peso aqui e tal, e começa a funcionar. E aí para. Essa é a hora que você precisa de uma pessoa que está te acompanhando. Um profissional te acompanhando para ele olhar e falar assim, olha, essa estratégia está boa, mas para a gente sair do platô, nós vamos ter que fazer uma alteração nessa estratégia, mudar um pouco essa estratégia, mudar um pouco os horários, mudar as porções, mudar o tipo de comida, e nessa mudança, seu corpo vai sentir a mudança e você vai começar a perder peso de novo. Ou mesmo mudar de estratégia totalmente, sair de uma dieta e para outra. Então, eu particularmente, quando eu olho essa lista de dietas, eu acho que todas funcionam. Tá? Eu não sou contra nenhuma, e todas combinam com, por exemplo, eu gosto de usar suplemento, e sou a favor do suplemento. Porque eu parto do princípio que você não tem tempo. Porque eu não tenho tempo livre para ficar cozinhando toda hora, preparando marmita. Meu tempo ele é livre para outras coisas. Muito livre para estudar, para curtir minha família e tal, mas eu não tenho muito tempo para ficar cozinhando, não. Então, na hora que você começa a complicar a minha dieta, se você complicar a minha dieta, eu não vou conseguir seguir. E eu parto do princípio que você também é assim, que você não tem tempo. E também não tem muita paciência de ficar fazendo um monte de coisa diferente. Então, eu penso que o suplemento ele pode te ajudar como facilitador. Por exemplo, se você faz a dieta de 3 em 3 horas, você está lá com 5 ou 6 refeições. Se você dentro da sua bolsa tiver umas barrinhas de proteína para jogar como lanche aqui, você já resolveu o problema. Se você vai para um restaurante e está comendo super mal, você vê que a comida não está legal, você comeu pouco, faltou ali, poxa, a salada estava feia, eu não confiei naquela salada. Tem restaurante que eu entro que eu não como salada. Aí eu olho, não confiei se esse troço está bem lavado aqui, não vou pegar só o que foi cozido. Pelo menos o fogo deve ter matado os germes ali. Aí eu percebo, poxa, faltou vitaminas das verduras, das frutas, faltou alguns minerais, faltou proteína e tal. Aí se você tem ali um shake proteico, que tem todas as vitaminas, minerais e tal, você bate na shakeira com água, com 100 calorias, 90, 100 e poucas calorias, você bate aquilo ali, toma por cima, você conserta. Então eu gosto muito do suplemento como um corretor. Eu cheguei em casa da academia e falei assim, nossa, eu vou fazer um omelete para mim com 7 ovos. Aí eu cheguei em casa e tinha 3 ovos. Eu fiz o omelete com 3 ovos, comi, tá, mas na minha cabeça tá faltando proteína. Eu calculei mais ou menos 5, 6 gramas ali por ovo, então tá faltando proteína. Fui lá, peguei um whey 3W, botei ali mais ou menos umas 15 gramas de proteína, somou com as 15 do ovo, deu 30, eu já sei que aquela refeição que eu fiz depois de treinar, ela estava rica em proteínas, que é o que eu preciso, é uma das coisas que eu preciso para proteger e construir massa magra, que você precisa, que todo mundo precisa. Então, eu faço essas correções. Agora à tarde, por exemplo, eu cheguei em casa, minha secretária tinha feito uma carne cozida deliciosa, eu fui lá, botei uma porçãozinha da carne de lanche, comi proteína. Aí na hora eu falei assim, poxa, tá faltando um pouquinho de carboidrato. Fui lá, peguei meia banana e comi junto. Então, a mesma coisa que eu faço com suplemento, eu faço com os alimentos. Eu uso para ir corrigindo e acertando
para ter certeza que o corpo tem todos os nutrientes que precisa para ser saudável, forte, ativo e magro, para não ter excesso de gordura, tá? Magro, não estou falando de estética, apesar de que eu gosto de estar com um corpo bonito, não estou falando de estética, eu estou falando de magro na questão de você não ter excesso de gordura que vai te fazer mal, tá? Gordura visceral alta, ou muito peso e machucar seus joelhos, sua coluna, você ficar se sentindo mal, sua autoestima ficar abalada. Então, não estou... Porque gosto de beleza aí já é de cada um, né? A minha mulher, eu gosto dela magrinha. Tá? E vamos falar da low carb também. Então, essas são as dietas, apesar... Doutor Ricardo vai me criticar aí, não estou falando que o jejum intermitente é dieta, mas foram as dietas que chegaram para a gente nas pesquisas, que são as que estão mais na moda, tá, doutor Ricardo? Não tô falando que o jejum é dieta, não, tá? Vamos começar pelo jejum intermitente. Então, vamos lá. Jejum intermitente. Qual a ideia do jejum intermitente? É uma restrição de energia de forma intermitente. Intermitente, gente, é quando você faz uma coisa, por exemplo, com horário tal, aí você faz pequenas alterações desses horários para ficar intermitente. Então, o jejum, todo mundo faz jejum. Eu já falei isso aqui outras vezes. Então, não é uma coisa de outro mundo. Esses dias eu estava na academia, a pessoa falou assim, que horror, aquela cara falando que fica ali 14 horas sem comer, que loucura e tal, não sei o que lá. Aí eu deixei falar, falou. Quando terminou, eu perguntei, que horas você comeu ontem? Ah, eu acho que foi tipo 19 horas e tal. Aí eu fiz a conta com ela, tinha dado 15 horas. Ela é mesmo. Falei, calma, todo mundo faz. Fica tranquila, tá? E não tem nada de errado, tá? Você só precisa aprender a fazer para fazer da forma certa, tá? Então, jejum intermitente, na realidade, é aumentar o período sem comer, tá? Para que seu corpo sinta necessidade de energia e precise buscar nas reservas de energia, que são as reservas de glicose e reserva de gordura. E se ele vai consumir essa reserva de gordura, você pode estar perdendo peso por causa disso, tá? Tem um agravante aí, tá? Na teoria dos 30 anos para cima. Eu fiz o jejum intermitente, de vez em quando faço e tal, e já fiz ele da forma recomendada tradicional, só comendo alimentos normais, almoçando, café da manhã normal, tudo normal, sem me preocupar muito com os nutrientes. E eu perdi muita massa magra. Eu perdi um pouco de gordura e perdi muita massa magra. Então, tem que tomar cuidado, porque nós, acima dos 30, dos 40, dos 50, a gente perde massa magra de forma muito fácil. Então, tem que dar um jeito de produzir, de alimentar de um jeito, proteger a sua massa magra. Então, seu corpo, ele vai buscar energia em algum lugar, nesse período que está sem comer, que pode ser 12 horas, pode ser 14 horas, pode ser 15, pode ser 16, tem gente que faz 18, e eu já vi gente fazer 24 uma vez na semana, tá? Quando você faz um período muito longo, o seu corpo vai buscar energia em algum lugar. Ele tem que buscar em algum lugar. Aí, você corre o risco dele, em vez de buscar na reserva de gordura, ele catabolizar seu músculo, porque músculo também tem calorias, tá? Músculo também tem energia. Então, às vezes, você faz isso e olha para a balança e perdeu 3 quilos, mas às vezes você perdeu 2 de músculo e 1 de gordura. O problema é que quando você voltar à sua vida normal e não fizer aquele processo mais, você vai ganhar 3 de gordura. Eu também já falei sobre isso, porque é muito difícil ganhar massa magra. A massa magra, ela sai fácil depois dos 30 anos e volta, e é muito difícil voltar. Eu estou programando com a doutora Débora, endocrinologista, uma live. E ela é uma parceira nossa nova lá na clínica e parceira nossa aqui no programa também. E depois para a gente falar um pouco dos hormônios. Essa área eu conheço um pouco, estudo, gosto e tal, mas é melhor que a endócrino fale dos hormônios, tá? Porque depois dos 30 anos, por exemplo, tem um hormônio chamado hormônio do crescimento, que é o GH, que a gente já começa a baixar a produção.
Aí, lembra daquela historinha que fala assim, o cara engorda depois que casa? Na realidade, é porque a maioria dos homens se casam de 25 a 35 anos. Então, se eles se casam de 25 a 35 anos, é exatamente a época que esse hormônio está baixando, esse hormônio do crescimento. Então, é ele que mantém o adolescente come pra caramba e fica seco. Também por causa desse hormônio, o metabolismo fica muito alto e tal. Inclusive, tem gente que usa aplicar esses hormônios para ficar magro, tá? Eu tomar muito cuidado com isso, que é perigoso. Mas, depois dos 30, a gente começa a ter menor produção dos hormônios que são anabólicos, são os hormônios que ajudam a crescer o músculo, que ajudam a manter o músculo. Então, a gente começa o contrário de anabolismo é catabolismo. Então, você vai perder a massa magra em vez de construir massa magra. Então, nós, os trintões para cima, nós precisamos tomar mais cuidado com essas dietas com muito tempo muito longo sem comer e com as dietas muito restritivas de nutrientes, porque você pode perder sua massa magra. Mas tem como sim fazer jejum protegendo a massa magra, que é o uso de alguns suplementos, por exemplo, BCAA é excelente. Hoje eu tive uma cliente que uma endócrino indicou para ela que ela utilizasse, acho que ela está com 45 anos, que ela passasse a usar o BCAA. Só toma cuidado porque tem que ser de boa qualidade e os aminoácidos que estão ali dentro, os nutrientes, não vou falar nome não, mas técnico não, mas os nutrientes que estão ali dentro têm porções corretas. E tem muito suplemento no mercado que o cara pega esse suplemento aqui que é barato e bota uma porção lá de 5 para 1 desse. E esse que é o mais importante, que deveria ter 5, tem 1. E esse que é menos importante tem 5. Então ele faz a troca para quê? Para ficar barato. E às vezes você acha que está economizando e não está funcionando para você. Então toma muito cuidado com suplementos. Você tem que ter uma pessoa séria para te indicar isso, porque tem muita coisa no mercado complicada e a gente sabe que... Vocês já viram aqueles testes do Imetro? Eu já vi muita marca não passar, nem no que está escrito no rótulo está dentro. Então tem que tomar muito cuidado com as marcas de suplemento aí, porque... Mas tem forma de proteger. Outro macete do jejum é que a última refeição, então, por exemplo, você vai comer às 20 horas. Como você vai comer, tem que fazer um jejum longo, normalmente a pessoa come mais cedo, vai comer 18, 19, 20, em vez de comer 22. Isso também é bom, porque ela vai deixar de comer alimentos que podem engordar muito perto da hora de dormir, e em vez de dormir cheio de nutrientes errados ali, cheio de glicose, cheio de alimentos que podem engordar, ele vai dormir mais light, já tendo queimado, já tendo utilizado, metabolizado parte daqueles nutrientes, e vai ter uma noite mais tranquila, vai dormir melhor também, por não ter comido aquele pratão de macarrão à noite, ou um hambúrguer, uma pizza, vai dormir melhor e vai ter um resultado também, porque ficou um período sem comer, e um macete é que essa refeição, a última, o ideal é que ela tenha um equilíbrio muito perfeito de nutrientes, que ela tem todos os nutrientes possíveis. Eu, quando faço isso, normalmente eu suplemento. Por quê? Porque eu não sei se na comida tem todos os nutrientes. Então, a janta, a última refeição, ela tem que ser perfeita. Por quê? Você vai passar um período muito longo sem comer, de 14 a 16 horas. E o desjejum, inclusive tem um médico que eu gosto muito, estudo, já li o livro dele, Dr. Nathaniel Wilniski, ele defende que como o Dr. David Riber também, da Universidade da Califórnia, o Dr. Louis Narro também, que é prêmio Nobel de Medicina, eles defendem que a refeição mais importante que existe de todas é o desjejum, tá? Que é o café da manhã. Só que ninguém em literatura nenhuma diz que o café da manhã tem que ser às 6, às 7, às 8, às 9, às 10 e nem às 11. E nem meio-dia. Por quê? Porque depende do seu horário de acordar. O que é o desjejum? É a quebra do jejum. Então, a gente fala que o café da manhã ideal
é um café da manhã com todos os nutrientes para seu corpo repor aqueles nutrientes que foram utilizados durante a noite na construção de tecidos, na recuperação do seu corpo, na recuperação muscular. Então a última refeição tem que ser perfeita e a primeira tem que ser perfeita. Por quê? Você vai usar esses nutrientes durante o jejum, seu corpo vai usar, só que vai faltar, porque vai zerar. Aí você vai usar os nutrientes, vai repor esses nutrientes aqui. Então, 2 refeições têm que ser muito bem feitas, que é a entrega do jejum, que é o jantar, e o desjejum, que seria o café da manhã. No meu caso, quando eu faço, normalmente eu faço meio-dia. Então, não é que o café da manhã, às 8 horas da manhã, é a refeição mais importante. É o desjejum que é a refeição mais importante, tá? Mas isso, se você for perguntar para outras pessoas que defendem a dieta de 3 em 3 horas, eles vão jogar pedra, tá? Por quê? Porque eles defendem intervalos mais curtos, e aqui nós estamos falando de intervalo longo. Então, não estou aqui dizendo qual que é melhor, qual é a melhor dieta. Eu estou falando para você pensar o que seria melhor para você. Por quê? Porque o ideal é que a dieta se encaixe na sua vida e não a sua vida encaixe na dieta. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu conheço pessoas que, se ela tiver que acordar de manhã e tomar um café da manhã logo na hora que acorda, ela dá ânsia de vômito. Ela não consegue. Eu conheço pessoas que deixam para escovar os dentes 1 hora depois que acorda, porque não consegue. Se colocar qualquer coisa na boca logo de manhã, não ser um copo d'água, alguma coisa assim, ela não se sente bem. Então ela prefere fazer o café da manhã lá na empresa que ela trabalha às 9 horas. Ela acorda às 7, mas faz o café da manhã lá na empresa às 9 horas. Por quê? O desjejum, né? Porque já seria o lanche. Então, quando você obriga a pessoa a tomar o café da manhã às 6 da manhã, às 9 fazer um lanche, meio-dia tem um almoço, 3 horas da tarde tem um lanche, tem o jantar das 18 horas, depois tem a ceia, isso pode não se adaptar à rotina da pessoa. Às vezes, de 3 em 3 horas, ela pode estar em locais que ela não consegue nem comer. Por exemplo, um médico de UTI. Ele vai ter que sair para comer, e nem sempre ele consegue. Então, ele precisa ter artifícios para conseguir e usar uma estratégia, não vou chamar de dieta, e usar uma estratégia que encaixe com a vida dele. E também usar alguns artifícios para conseguir comer aqueles nutrientes para proteger a massa magra, para proteger a saúde e assim por diante. Eu já falei de perda de massa magra aqui, eu vou entrar num assunto aqui que tem a ver com isso. Nós que temos mais que 30 anos, nós entramos num processo chamado sarcopenia. Eu vou pedir um profissional da área de saúde para falar mais sobre esse assunto, talvez até a doutora Débora, que é endócrino. Eu vou pedir para a gente conversar um pouco online aqui sobre esse assunto. Mas isso é o seguinte, a sua massa magra, da adolescência para frente, o seu músculo, sua produção de tecido muscular, ela vai ganhando força. Se você praticar atividade física e for construindo mais tecido muscular ali, praticar um esporte, se alimentar direito, até os 30 anos, quando chega aos 30, os seus músculos atingem a maturidade do músculo. A maturidade que é a força máxima que ele consegue chegar. Naturalmente, gente. Eu não estou falando, porque daqui a pouco você vai pegar um halterofilista de 40 anos e vai me falar assim, aqui, ele está mais forte depois dos 40. Eu também estou mais forte depois dos 50. Mas ele usou uma estratégia que não é a natural, que não é o normal, que não é o comum. Então, o comum é que aos 30 para frente, aos 30, algumas pessoas aos 31, aos 35, depende muito do seu metabolismo aí, depende muito da sua genética, de um monte de coisa, mas você começa a ter perda de massa magra, que chama sarcopenia, perda natural da massa muscular, tá? E com mais idade, também até perda óssea. Então tem que começar a proteger para não ter perda óssea e proteger para não ter perda de massa muscular, porque quanto menos músculo o seu corpo tiver, menor vai ser seu metabolismo. E aí, o corpo da gente ele é muito inteligente.
Se você pesa 80 quilos e perde 10 quilos de massa magra, ele vai tentar voltar aos 80, porque ele tem uma memória. Ao tentar voltar aos 80, é mais fácil ganhar massa magra ou ganhar gordura? Escreve aí. É mais fácil engordar e ganhar gordura ou ganhar massa magra? Você vai ganhar gordura, que é o mais fácil. Então seu corpo ele fala assim, ó, meu peso ideal é 80, deixa eu voltar a ser forte. Só que você fica gordo, você não fica forte. Então, a perda da massa magra depois dos 30 anos ela é natural e a gente tem que proteger ter uma estratégia de proteção da sua massa muscular durante o processo de emagrecimento. E, Marco Aurélio, eu já emagreci. Continua protegendo, porque vai perder, porque é uma perda natural, faz parte do envelhecimento. Mesmo quem vai envelhecer de forma saudável tem uma perda. Tá? Então, a estratégia que eu uso para proteger minha massa magra eu estou sempre tentando ganhar. É igual dinheiro, gente. É assim, eu tenho uma reserva financeira, graças a Deus, boa. Tá lá minha reserva financeira. Entrou no ano passado, aí no Covid e tal, eu tive que buscar um pouco lá na minha reserva financeira. Então, volta e meia, a gente vai na reserva. Isso é natural. Se você mexeu na reserva, para manter aquele valor e crescer, eu precisei produzir mais dinheiro para sobrar e colocar lá. Então, toda hora eu tenho que repor dinheiro lá. Marco Aurélio, mas o dinheiro está lá aplicado e tal, mas tem a perda também do poder de compra do dinheiro. Então tem que botar mais lá. Músculo é a mesma coisa. Então eu trato meus músculos assim. Eu estou sempre tentando ganhar. Mesmo fazendo a perda de gordura, eu estou tentando ganhar músculo. Eu faço um pouco de musculação 3 vezes por semana. São exercícios direcionados a ganho de massa. Eu até brinquei com meu sogro hoje, eu falei com ele, só vai voltar para o Pilates e vai chegar para a mulher do Pilates e falar assim, olha, eu quero virar marombeiro, eu quero ganhar músculo. Se eu quero fazer exercício no Pilates para ganhar músculo. Dá para fazer no Pilates também, tá? Não é piada não. Por quê? Porque o Pilates para ele é mais indicado. E ele já gosta. Mas eu quero que ela faça um trabalho com ele de tentativa de ganhar massa. Não estou dizendo que ele vai ficar forte, mas ela vai tentar. Ao tentar ganhar, pelo menos não perde tanto. Você tenta ganhar e perde um pouquinho, e mantém. Você tenta ganhar e perde um pouquinho, e fica aquela briga. Então, é igual a conta bancária, a gente briga com ela o tempo todo. Eu quero que ela fique aumentando sempre, mas de vez em quando ela dá uma diminuída, então tem que encher lá de novo. Então, músculo, mesma coisa. A gente tem que brigar para não perder músculo. É porque eu estou sentado aqui, mas você não consegue ficar ereto assim, sem músculo. Tem que ter músculo no abdominal, tem que ter músculo na lombar, tem que ter o músculo das costas, o músculo do peitoral, você tem que ficar reto. Imagina um prédio e você tira o concreto do prédio, fica só as vigas de ferro. Ele não vai entortar? Então nossos ossos são as vigas do prédio. E ao redor tem um concreto. O que é o concreto? É o músculo. A gordura está ali só para atrapalhar. Brincadeira. Ela tem as funções dela, tá, gente? Só piada. Então, precisa ter uma alimentação equilibrada com foco na proteção da massa magra, atividade física de força direcionada a ganho de massa magra, tá? Se preocupar com a qualidade do sono, tá? Meu sono, eu tive que procurar meu médico e falar, cara, não tá legal. Ele me passou uma melatonina, me passou os negocinhos lá e tal, e tá ótimo. Não é remédio para dormir, porque eu morro de medo dessas coisas que são substâncias químicas viciantes, eu não gosto não. Mas se você puder tomar chás, coisas que ajudem seu sono, leitura agradável, desconectar do celular 1 hora antes de dormir, tirar todas as luzes do quarto. Então, cuidar do sono, tá? E a última estratégia são as substâncias protetoras da massa magra. Então, todas as refeições que eu faço têm uma quantidade boa de proteínas. As proteínas, os aminoácidos lá são ricos de alimento, comida mesmo que eu estou falando. Além disso, eu uso suplementos que têm uma boa quantidade de proteína, como um Whey 3W, de boa qualidade, de boa procedência. Eu uso a marca da Herbalife, porque para mim é uma das maiores do mundo e eu tenho certeza absoluta de que está ali dentro. Tá? E BCAA.
que é uma cadeia de aminoácidos que protege a sua massa magra. O recomendado usar 1 ou 2 vezes ao dia. Eu uso sempre no café da manhã uma dosagem e uso uma dosagem um pouco maior, que eu uso à noite também, para que meu jantar tenha tudo para proteger minha massa magra e no de jejum, aqui do café da manhã, tenha tudo para repor esses nutrientes. Então eu gosto de proteger minha massa magra utilizando esses artifícios. Vamos voltar para a dieta, tá? Por que eu falei muito de massa magra no jejum intermitente? Como eu disse, jejum não é dieta. Jejum é uma estratégia que só muda o tempo que você está aberto para você comer e o tempo que você está em jejum. Porque todas as dietas têm o tempo de jejum, tá? A low carb, enquanto você está dormindo, você está em jejum, tá? Então, a low carb, a tradução é baixo carboidrato, quer dizer, reduzir carboidrato. É uma dieta que aponta no máximo 130 gramas de carboidrato. É uma coisa difícil de contar, porque você põe qualquer coisa na boca, praticamente tem carboidrato. Na cultura brasileira, a alimentação nossa tem muito carboidrato, muito. Na mineira tem mais ainda. Então, mas é um regime alimentar que reduz o consumo de carboidratos. O que são carboidratos? Vamos chamar de açúcar. É o que vai virar glicose no seu organismo, tá? São alimentos como pães, massas, cereais, frutas, os doces, os tubérculos. O que são os tubérculos? Batata inglesa, rabanete, batata baroa, cenoura, são os tubérculos, tá? E as raízes, a batata doce, a cenoura é uma raiz, desculpa, não é um tubérculo. Cenoura, a beterraba, o aipim no Espírito Santo, a mandioca em Minas Gerais, que é a mesma coisa, o inhame, tá? Então, esses alimentos, todos são ricos em carboidratos, tá? Aí tem a divisão dos carboidratos complexos, aqueles alimentos que tem muita fibra e que protege esse carboidrato, ele tá preso junto com as fibras, e tem os carboidratos mais simples, que são as farinhas, as coisas mais refinadas, os doces em geral e tal, tem que tomar muito mais cuidado, tá? Eu não sou contra carboidrato, tá? E nossos especialistas também não são contra carboidrato. Mas, por exemplo, o Dr. Ricardo já falou aqui que o carboidrato não é ele não é essencial ao organismo. A falta dele não vai matar ninguém, tá? Seu corpo vai buscar energia em outro lugar, tá? Agora, eu já testei tentar zerar o carboidrato, e eu perdi massa magra também. Então eu prefiro a dieta mais equilibrada com carboidratos de baixo índice glicêmico. São alimentos de melhor qualidade, mais focado na qualidade do que na quantidade. E eu praticamente não olho caloria e foco na qualidade do alimento. Quanto mais in natura ele for, melhor. E dou uma corrigidinha com os meus suplementos que eu tenho em casa, tá? E como é que conta esse carboidrato? E quem é que tem tempo para contar esse carboidrato? Essa é a parte mais difícil. E normalmente, se você faz uma dieta low carb, você tem que aprender a fazer um monte de alimento low carb. E são alimentos mais ricos em gordura, um percentual maior de gordura e um percentual de proteína e baixíssimo carboidrato. Todo mundo que é defensor dessa low carb e tal, fala que é uma dieta nova, de pouco tempo e tal, mas na realidade ela é similar, ela é muito parecida com a cetogênica e com a Atkins, que foi criada por Robert Atkins em 1970, 68, 70, alguma coisa assim, que fazia também a redução de carboidrato, o aumento de gordura e o aumento de proteína, tá? Eu prefiro não fazer, mas se eu fizer, já fiz para experimentar, a única coisa que eu gostei é que podia comer bacon, e eu gosto muito de abacate, então praticamente todas as receitas ali que eu estava vendo tinha abacate, eu gostei, mas ficou meio enjoativo, gordura demais, o carboidrato ele dá um temperozinho no nosso paladar. E tive que fazer algumas correções, porque como você começa a eliminar muita fruta,
muitas verduras e tudo, coisas que tem carboidrato dentro, você também elimina muitas vitaminas e minerais. E aí você tem que entrar com uma boa carga de vitaminas de forma a suplementar. Eu comecei a ficar muito enjoado, porque tudo tinha muita gordura e proteína, então eu precisei também, durante esse período, pegar proteína suplemento e tomar para poder conseguir ter a carga de proteína para proteger minha massa magra. Tá? Mas a ideia da low carb é que a gordura seja uma fonte principal de energia. As proteínas e as gorduras são fonte principal de energia. Então elimina grande parte da energia da glicose para ser transformada para faltar energia e seu corpo ter que buscar energia na reserva de glicose e reserva de gordura do seu corpo. Requer uma adaptação um pouco mais longa e tal. Beleza? Então, mas a low carb combina com esses suplementos que você usa, Marconcelli? Muito. Porque todo suplemento que a gente usa, ele tem um princípio básico de ter fibra, ter muitos nutrientes, ter uma carga nutricional bacana e ter bastante proteína. Então, isso aqui é exatamente o que falta na low carb. Você vai ter um pouco de fibras de origem animal, mas pouquíssima fibra de origem vegetal. Porque é assim, gente, quando a pessoa começa, se colocar alguém aí que é defensor da low carb para conversar comigo, ele vai falar que eu estou errado. Por quê? Não, você também come salada e tal. Mas, gente, na prática, de manhã cedo, você não vai querer comer salada. Já não é fruta, então não vai comer salada. Então me dá logo aqui ovos mexidos com bastante bacon, com manteiga e tal. Então na prática a gente vai comer do jeito que a gente gosta. Então você acaba... O que aconteceu com os testes que nós fizemos é que a gente acaba comendo menos fibra e comendo mais gordura e mais proteína. Então acaba faltando, tá? Não estou falando mal da dieta, não. De novo, todas funcionam se você fizer direitinho e se ela se encaixar com o seu estilo de vida que está fazendo, tá? Outra, a comer limpo, que é clean eating, né? Que é a dieta que foi divulgada muito pela atriz a Jennifer Lopez, que ela é uma dieta de comer mais alimentos mais naturais, mais conectados com a natureza, mais próximo da natureza. Eu adoro isso. A estratégia que eu gosto de usar na minha casa, ela é um pouco disso. Por exemplo, hoje eu trouxe um monte de mandioca, de aipim para aqui para casa, a minha secretária descascou tudo, já deixou uma parte preparada e tal, porque é o alimento que vem da natureza. Eu gosto muito disso. Gosto de feijão, gosto de arroz, gosto do alimento que vem da natureza, gosto de fruta. Então não tem nada de errado. É uma dieta interessantíssima, tá? Onde você busca comer mais coisas naturais do que coisas embaladas, coisas processadas. Então, também, voltando, se você vai fazer alguma massa, alguma coisa, você acaba tendo que fabricar a sua, porque o resto tudo que está no mercado aí é processado, tá? Ela é interessante que ela elimina muito esses aditivos que tem nos refrigerantes, nos conservantes e tal. Você começa a comer a coisa mais in natura. Mas também tem uma questão. Se você for no Google ou perguntar algum agrônomo e tal, o alimento hoje está muito debilitado. Isso serve para todas as dietas. Você vai, por exemplo, lá, eu moro aqui em Minas. Lá na Bahia produz um mamão, ele sai de lá verde. A árvore não teve tempo de deixá-lo amadurecer. E ele sai de lá ainda faltando alguns nutrientes. E ele vai amadurecendo com o tempo. E sem falar que às vezes eles colocam substâncias para tentar amadurecer ele rápido, ou estufas, eu não sei exatamente como é que é, mas tentar amadurecer ele rápido quando chega aqui. Mas ele chega verde, ou vai amadurecendo no caminho. Além disso, tem armazenagem errada e tal, então a qualidade dos nutrientes está muito baixa. Eu já contei isso aqui uma vez,
mas teve uma época que eu só comia alimentos orgânicos. Então tinha uma feira lá no Espírito Santo orgânica, em Vila Velha, e era muito legal. Eu ia lá para a feira, as cenouras eram feinhas, os rabanetes eram feinhos, o alface era meio feinho, mas estava bom, porque era feito ali no quintal do seu Manel e estava ótimo, estava tudo certo. E aí eu tô sempre comprando lá na feira orgânica, eu saía cedo, ia lá na feira orgânica. Depois saiu uma matéria na televisão que aqueles caras iam no Ceasa, pegavam os alimentos mais baratos, mais feios que eles selecionavam lá, que as pessoas não queriam comprar, e traziam e vendiam como orgânico pra gente. Eles produziam um pouco do orgânico também, mas quando acabava eles compravam lá. Então, na realidade, está muito complicado aí no mercado da gente acreditar se o alimento tem realmente, se ele é orgânico mesmo, e se ele não tem agrotóxico e tal. Então, de novo, vai faltar alguma coisa e essa falta tem que ser suplementada, tem que ser complementada para você conseguir ter uma dieta legal, tá? Ter uma dieta completinha, tá? Por isso que eu gosto da ideia dos suplementos, tá? Cetogênica é a mesma coisa da low carb, mas se tiver algum defensor da cetogênica aí que não gosta da low carb, ele vai falar mal de mim. Mas não estou falando que é idêntica, tá, gente? Mas é assim, 99% igual. Carboidrato baixo, mais gordura e um pouco de proteína, tá? Então, a medicina já usa dieta cetogênica há muito tempo para tratar uma doença infantil que é epilepsia refratária de criança. Então, ela já a epilepsia refratária ela é tratada com essa dieta porque eles reduzem muito o uso da glicose no organismo. Então, precisa ter de fonte de energia a gordura e as proteínas, que são os macronutrientes que têm energia, que têm caloria. Então, eles fazem isso. E olha que interessante. Isso não é científico, mas se está dando epilepsia, está lá dentro do cérebro, tem a ver com a energia que está lá dentro do cérebro. E quando reduz a quantidade de glicose, para de atacar o cérebro. E eu li há pouco tempo matérias falando que o excesso de glicose, o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos tem a ver, pode, tá? Eu não era um estudo, eu não terminei de ler o estudo completo, mas pode estar causando doenças cerebrais, Alzheimer, Parkinson, o excesso do consumo de uso de açúcar, de glicose, de substâncias que aumentam muito o índice glicêmico. Então, se vai afetar meu cérebro, eu vou reduzir, tá? Então, eu gosto muito do carboidrato na dieta, mas eu procuro consumir ele mais reduzido, porque também, poxa, a medicina está usando essa dieta cetogênica de redução de carboidrato para tratar uma doença cerebral. Será que esse açúcar também não está me fazendo mal? E tem tido muito estudo em cima disso, então até de outras doenças que parecem ser genéticas, mas o filho passa a ter uma doença porque a mãe tinha um hábito alimentar totalmente errado. Então, eu gosto de consumir carboidrato, mas bem reguladinho, tá? Ela é muito parecida com a low carb por ter essa questão de baixo uso de carboidrato. A low carb é até 130 gramas, a cetogênica, se eu não me engano, até 50, 60 gramas. Tem gente que fala que até 30 gramas de carboidrato, mas ela reduz bastante e a fonte principal de energia passa a ser a gordura. Aí você vai ter frutas, por exemplo, para comer, que praticamente você vai comer abacate e coco, porque são frutas ricas em gordura. Porque as outras frutas têm muita glicose, tem muita frutose. Então, vai comer, vai aumentar o índice glicêmico, já foge da dieta cetogênica, né? E, além disso, você vai poder comer, por exemplo, mais carne, mais peixe, mais ovos, queijo, iogurte, até o açaí. Açaí também é uma fruta, né? Então, pode também, beleza? Mas não esse açaí do mercado aí, que é sorvete de açaí cheio de gordura
Trans não, isso eu tô falando do açaí de verdade, lá de Belém, do meu amigo Amilcar Tupiaçu lá. O nosso aqui não dá não. O nosso aqui tem gosto de sorvete e groselha, não tem nada de açaí. E a dieta tradicional, agora vamos entrar, que é a dieta de 3 em 3 horas. Tá? Essa é a dieta mais defendida pelos profissionais da área de saúde. Tem nada contra nenhuma, como eu falei. Intervalo maior, você tem que proteger a massa magra. Com intervalo menor, o que você tem que fazer? Proteger a massa magra. Com intervalo maior, você tem que tomar conta dos nutrientes, os macronutrientes, para você não comer em excesso aquilo que vai te engordar ou aquilo que vai te fazer mal. Na de 3 em 3 horas, você tem que controlar a quantidade de nutrientes. Essa daqui tem uma vantagem que é legal assim, que eu acho muito interessante, que é assim, você vai comer no almoço, aí você vai comer na janta de novo, lá às 20 horas. Se você no intervalo colocar lanches, eu gosto de trabalhar com lanches proteicos, lanches aqui que vão reduzir a fome, que vão aumentar a saciedade, quando chegar em casa para jantar, você não está varado de fome. Então, a ideia dela é reduzir o intervalo com pequenas porções equilibradas com os nutrientes para que você não chegue na próxima refeição com muita fome. Ela é muito interessante, principalmente se você utilizar artifícios saciadores. Por exemplo, usar suplementos de proteína, usar lanches proteicos, preparar lanches proteicos, para você quebrar esse intervalo. Em vez de você ficar 5, 6 horas sem comer, você vai lá e coloca um lanche proteico no meio, e aí você, como eu falo lanche proteico porque se você comer um biscoito, vai dar mais fome. O carboidrato ele dá muita fome. Então se você coloca mais proteína, dá menos fome. Ele é mais... O Dr. Ricardo falou que a proteína ela é autolimitante, ela é mais saciadora, ela sacia mais. Então é uma dica legal aí, tá? E a outra pergunta é, será que comer de 3 em 3 horas encaixa na sua vida, na sua rotina? Dá para encaixar? Eu acredito que dá para muita gente, mas tem gente que não dá para encaixar isso. Então tem que ver qual que é melhor para você. Tá? E sempre utilizar nas refeições, independente do tamanho da porção, dá mais foco, de qualquer dieta, dá mais foco para os alimentos que saciam mais. Por isso que eu gosto muito de falar das proteínas, porque a proteína sacia muito mais. 2 pedaços de carne sacia muito mais do que 4 frutas, do que 5, 6 pães, porque a proteína, os alimentos ricos em proteínas saciam mais. Tanto a proteína quanto a gordura, elas saciam bastante. Então, tomar cuidado só de ser as gorduras saudáveis, tá? E por último, eu queria falar dos suplementos. Eu acabei falando de suplemento no meio das dietas. Como é que eu vejo o suplemento? Tá? Como é que a nossa equipe, a equipe ativa 24 horas, a equipe de especialistas que nós temos ao nosso lado, a equipe da empresa que a gente trabalha, todos os nutricionistas, os médicos, os profissionais, eles enxergam da seguinte forma, e eu gosto muito de falar dessa forma. Suplemento significa que você está em falta de alguma coisa e você vai suplementar. Mas eu gosto de chamar de correção. Por exemplo, eu sei o que eu comi antes da live aqui, mas eu sei que pode estar faltando alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, se eu tenho ali um suplemento que vai lá e repõe aquilo que está faltando, eu vou dormir com todos os nutrientes equilibrados no meu corpo. Então a recuperação do meu corpo durante o sono vai ser maior. Porque o seu corpo, na hora que você está dormindo, ele entra em processo de recuperação, de restauração da sua massa, de recuperar sua saúde, de melhorar sua imunidade, de um check-up. Seu corpo faz um check-up geral ali, para ver se está tudo certo, se as células estão ok, se está tudo funcionando direitinho, o batimento cardíaco fica baixinho, você descansa, renova suas energias, mas para isso você precisa de nutrientes. Então se eu comi errado até agora, dá para dar uma corrigida. Por exemplo, hoje, eu na correria, eu bebi água com limão, então está faltando as vitaminas das frutas. Eu não comi frutas coloridas, eu não comi verduras coloridas, hoje meu dia foi corrido. Então eu sei que eu tenho que tomar um suplemento vitamínico. Eu chamo isso de correção nutricional. Eu desculpa a palavra, dei uma cagada durante o dia, estraguei minha dieta durante o dia,
Agora eu vou tentar dar uma corrigidinha. Eu não comi gordura boa em quantidade legal, então eu vou tomar meu ômega 3. Eu não comi derivado de leite, de nada que tem cálcio, então eu vou tomar meu cálcio de suplemento. Eu vou dar uma corrigidinha. Então eu gosto de entender que o suplemento uma forma de você corrigir a sua nutrição, tá? Outra forma de utilizar suplemento é como substituto. Existem os substitutos de refeição que são parciais. O que é substituto parcial? É aquele substituto que você pode substituir até 2 refeições ao dia, tá? E tem o substituto total, que esse não é para papo para nós, isso é para usar no hospital, que é para aquela pessoa que está hospitalizada lá, recebendo um suplemento lá. Então, o substituto parcial, por exemplo, a Herbalife mesmo tem os shakes da Proteicos, que são super nutritivos, com muitos nutrientes, com os macros equilibrados, com bastante fibra, com índice glicêmico baixíssimo, combina com todas as dietas e tem 96 calorias. Quando você coloca leite, frutas, alguma coisa para complementar aqui que dá 200 calorias, ele vira uma refeição. Então, se você usa essa refeição como substituto, você pode pegar o café da manhã, por exemplo, o seu de jejum e usá-lo. É uma quebra de jejum fantástica, até para o jejum intermitente, e ele vai dar uma nutrição de altíssimo nível e você vai poder ficar o intervalo que você está programado ali de 3 horas, 4 horas, 2 horas, 5 horas, que você vai ficar sem comer, e depois você come a comida sólida, comida de verdade. Aí depois você pode usar de novo. Por quê? Você pode usar até 2 vezes ao dia. Esse é um substituto parcial, tá? E também tem substituto de lanches. Ontem eu estava na frente de uma padaria e entrei, não tinha nada que eu podia, não tinha um iogurte bom, não tinha nada, a padaria muito fraca. Eu olhei pro pão de queijo, me deu uma vontade danada. Perguntei para a menina se ela fazia omelete, falou não. Eu peguei, saí, do outro lado tinha um espaço da Saudável. Eu fui lá, comprei uma barrinha, que eu estava sem barrinha na hora, comprei uma barrinha e comi uma barra de proteína com 13 gramas de proteína, deliciosa, com baixo índice glicêmico, não quebrou minha dieta. Então, é uma forma também de você substituir refeições e lanches, tendo isso como artifício. A minha esposa usa muito como substituto de doce. Ela tem ali, ela mesma prepara uns docinhos que ela faz com suplementos e tal, já deixa preparado na bolsa, que ela sabe que se ela deu vontade de doce, ela come aquilo, ou então uma barra de proteína com sabor doce, mas não tem açúcar, tá? E também completo e também como complemento, né, que é a correção dos nutrientes que faltam naquelas dietas. Porque, gente, quando alguém passa uma dieta para você, ele acha que você vai comer tudo certinho. Que você vai comer 3, 4, 5, 6 frutas durante o dia. Que você vai fazer tudo no horário direitinho. A verdade é que na prática a gente não faz. Então, nós que temos uma vida corrida, nós precisamos desses artifícios para... Opa, peraí, estou sem comer. O que eu posso comer aqui agora? Opa, tem um recurso aqui. Ah, poderia ser um omelete? Poderia, mas eu não tenho tempo de produzir um omelete. Minha esposa, por exemplo, não pode ir lá fazer um omelete no meio de uma consulta na clínica. Então, o que ela faz? Ela enfia a mão na bolsa e pega uma barra de proteína. Só estou dando exemplo, tá, gente? Meus filhos não são muito de comer fruta, não. Como uma banana, de vez em quando uma maçã. Então, eu uso sempre um suplemento multivitamínico com eles. Eles não comem muita castanha, essas coisas que tem gordura boa, salmão, peixe. Então, eu dou um suplemento de ômega 3 para ele. Então, o suplemento, eu não gosto de falar mal de nada. Se uma pessoa faz a dieta X, o que eu posso fazer para ajudar a dieta X a ficar melhor? Essa é a pegada do nosso programa e da forma que a gente trabalha. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter ajudado. Obrigado aí pelo compartilhamento. Eu vi que várias pessoas compartilharam. Obrigado aí pelo monte de coraçãozinho. Amo estar aqui com vocês. Eu não consegui ler nada, então se você escreveu alguma dúvida aí, me manda no direct ou manda na caixinha de pergunta que eu respondo para você. Fica com Deus. Grande abraço e um resto de semana espetacular para você.
Noite, vamos começar a nossa live de quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre as várias dietas que estão aí na moda. Boa noite. Já já nós vamos começar a bater um papinho aqui sobre dietas, sobre as dietas na moda. Fica. Ah, ele perguntou se você pode falar. Eu acho que a barriga dele tá toda vermelha. Ótimo. É, filho. Isso é ótimo. Sua barriga